Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e aqui a gente vai continuar a nossa leitura e discussão do capítulo 17 do livro do Junqueira e Carneiro, tratando da histologia do sistema respiratório. Vamos falar agora das fossas nasais. Bom, as fossas nasais são revestidas por mucosas com diferentes estruturas, segundo a região considerada. Distingue-se nas fossas nasais três regiões: o vestíbulo, a área respiratória e a área olfatória. Então aqui a gente tem que ter essa noção do que é a fossa nasal. Bom, a fossa nasal é o que a gente chama de área interna ali do nariz, né? Então são essas fossas do nariz. E ela é dividida em três partes: o vestíbulo nasal, a área respiratória e a área olfatória. Agora a gente vai ver mais especificamente o vestíbulo e a área respiratória. O vestíbulo é a porção mais anterior e dilatada das fossas nasais. Sua mucosa é continuação da pele do nariz, porém o epitélio estratificado pavimentoso da pele logo perto de sua camada de queratina e o tecido conjuntivo da derme dá origem à lâmina própria da mucosa. Os pelos curtos, chamados de vibriças, e a secreção das glândulas sebáceas e sudoríparas existentes no vestíbulo constituem uma barreira à penetração de partículas grosseiras nas vias respiratórias. Então, uma das partes das fossas nasais é o vestíbulo, que é essa porção mais anterior e dilatada da fossa nasal. Ela contém essa mucosa, né, que se assemelha com a pele, então é um tecido epitelial estratificado pavimentoso, mas que logo em seguida vai perder a camada de queratina. Então, na pele a gente tem queratina, na mucosa do vestíbulo a gente já perde, né, logo em seguida a gente já perde essa camada de queratina. E a gente tem também um tecido conjuntivo que vai gerar essa lâmina própria da mucosa e vai estar abaixo desse tecido epitelial. Além disso, a gente tem os pelos nesse vestíbulo, que são os pelos do nariz, né, chamados de vibriças. A gente tem também a presença de glândulas sebáceas e sudoríparas, e tudo isso são barreiras contra a penetração de algumas partículas que podem advir quando a gente respira. Além do vestíbulo, a gente tem a área respiratória, que compreende a maior parte das fossas nasais. A mucosa dessa região é recoberta por epitélio pseudoestratificado colunar ciliado, com muitas células caliciformes, epitélio respiratório como já descrito. Então aqui na área respiratória a gente tem aquele tipo de epitélio que a gente já falou no início, que é o epitélio respiratório, que é o que a gente vai encontrar em grandes partes, né, em vários locais ao longo do sistema respiratório. Nesse local, a lâmina própria contém glândulas mistas, serosas e mucosas, cuja secreção é lançada na superfície do epitélio. Então, nesse local, a presença, né, de várias glândulas, além também da liberação do muco pelas células caliciformes. Tudo isso vai ser lançado na superfície da mucosa dessa área respiratória. O muco produzido pelas glândulas mistas e pelas células caliciformes prende micro-organismos e partículas inertes, sendo deslocado ao longo da superfície epitelial em direção à faringe pelo batimento ciliar. Esse deslocamento do muco protetor na direção do exterior é importante para proteger o aparelho respiratório. Então, a gente tem uma função aqui muito importante do muco, que é a de prender esses micro-organismos e partículas inertes e levar ele em direção à faringe. Então, aqui a gente tem uma função importante dos cílios, que é a locomoção desse muco que está, né, prendendo micro-organismos e partículas. E chegando na faringe, ele pode ser expectorado, né, mandado para fora, ou ele pode ser deglutido. A superfície da parede lateral de cada cavidade nasal apresenta-se irregular em razão da existência de três expansões ósseas chamadas conchas ou cornetos. Então, é muito importante a gente lembrar que na anatomia do sistema respiratório aqui nas fossas nasais, a gente tem a presença dessas três conchas, né? A concha superior e média, que são partes do osso etimoide, e a concha inferior, que é uma concha, um osso à parte. Então, todas essas conchas, elas são revestidas por mucosa, assim como toda a área respiratória da fossa nasal. E essas conchas também podem ser chamadas de cornetos.
Nos cornetos inferior e médio, a lâmina própria contém um abundante plexo venoso. Então, aqui, nas conchas média e inferior, há uma circulação venosa muito rica. Ao passar pelas fossas nasais, o ar é aquecido, filtrado e umedecido, atribuindo-se ao plexo venoso função importante nesse aquecimento. Então, uma função muito importante presente aqui na área respiratória da fossa nasal é essa função de aquecimento que é feita por esse plexo venoso, presente principalmente nas conchas inferior e média, e permite aquecer esse ar que até, antes de chegar aos pulmões. Então, a gente já viu o vestíbulo, a área respiratória, e agora a gente vai para a terceira parte das fossas nasais, que é a área olfatória. A área olfatória é uma região situada na parte superior das fossas nasais, sendo responsável pela sensibilidade olfatória. Essa área é revestida pelo epitélio olfatório, que contém quimiorreceptores da olfação. Então, é uma área especializada no processo de olfação, então para a gente sentir cheiros. Então aqui a gente tem esse epitélio especializado, que é o epitélio olfatório, que contém esses quimiorreceptores e permite levar, através do nervo olfatório, essa informação para o sistema nervoso central. O epitélio olfatório é um neuroepitélio colunar pseudoestratificado formado por 3 tipos celulares, figura 17.5. As células de sustentação são prismáticas, largas no seu ápice e mais estreitas na sua base. Apresentam na sua superfície microvílulos que se projetam para dentro da camada de muco que cobre o epitélio, figura 17.5. Essas células têm um pigmento acastanhado que é responsável pela cor amarelo-castanha da mucosa olfatória. As células basais são pequenas, arredondadas e situam-se na região basal do epitélio entre as células olfatórias e as de sustentação. São as células troncos, stem cells, do epitélio respiratório. Então, dentre os 3 tipos de células presentes nesse epitélio respiratório, a gente tem primeiro a célula de sustentação, conforme o próprio nome já diz, ela que dá esse aspecto de sustentação para esse epitélio. As células basais, que são as células tronco, então são células que podem se diferenciar das demais células presentes nesse epitélio respiratório. E por fim, a gente tem as células olfatórias, que são as células que vão executar a função da olfação propriamente dita. Bom, as células olfatórias são neurônios bipolares que se distinguem das células de sustentação porque seus núcleos se localizam em uma posição mais inferior. Suas extremidades, dendritos, apresentam dilatações elevadas, de onde partem 6 a 8 cílios, sem mobilidade, que são quimiorreceptores excitáveis pelas substâncias odoríferas. A existência dos cílios amplia enormemente a superfície receptora. Os axônios que nascem nas porções basais desses neurônios sensoriais reúnem-se em pequenos feixes, dirigindo para o sistema nervoso central. Então, o último tipo de células são essas células olfatórias, que são neurônios bipolares, e eles são esses quimiorreceptores. Então, quando há a presença de substâncias odoríferas, esses quimiorreceptores são excitados, essa informação é dirigida através dos axônios dos neurônios ali, formando os nervos, e é levada para o sistema nervoso central, e aí então a gente tem essa sensação e essa percepção de odores. A gente tem aqui a figura 17.5, que mostra esse esquema do epitélio olfatório, mostra os 3 tipos de célula, de sustentação, olfatórias e basais, e uma glândula de Bowman. Aqui então a gente tem a célula de sustentação, conforme dito, ela tem um comprimento maior, na área mais apical, e na área mais basal ela é um pouco mais estreita. A gente tem as células basais, aqui em marrom, que são as células tronco, e as células olfatórias, que são os neurônios bipolares. Então, eles têm esses 2 polos. Um é onde há a presença dos dendritos, que conseguem detectar essa presença das substâncias odoríferas, quimiorreceptores, e o outro polo é de onde dirigem-se os axônios para formar os nervos que vão levar essa informação para o sistema nervoso central. Além disso, a gente tem aqui a glândula de Bowman. A gente vai ver melhor, mas essa glândula libera substâncias que permitem limpar essas células,
aqui, e assim, quando se há a presença de substâncias odoríferas, após sentir esse odor, essa glândula de Bowman pode limpar aqui para que posteriormente a gente possa sentir novos odores. Mas isso vai ser mais explicado aqui nessa parte do texto. Na lâmina própria dessa mucosa, além de abundantes vasos e nervos, observam-se glândulas ramificadas tubuloacinosas alveolares, são as glândulas de Bowman, que são glândulas serosas. Os ductos dessas glândulas levam secreção para a superfície epitelial, criando uma corrente líquida contínua que limpa os cílios das células olfatórias, facilitando o acesso de novas substâncias odoríferas. Então, conforme a gente disse, essa secreção liberada pela glândula de Bowman vai limpar e permitir a percepção de novos odores. Aqui na histologia aplicada, a gente tem, desde as cavidades nasais até a laringe, existem porções de epitélio estratificado pavimentoso em vez de epitélio respiratório. O epitélio estratificado pavimentoso é encontrado nas regiões diretamente expostas ao fluxo de ar e à possibilidade de abrasão, por exemplo, orofaringe, epiglote e cordas vocais. Esse tipo de epitélio oferece uma proteção melhor ao atrito do que o epitélio respiratório. Quando ocorrem modificações na corrente de ar e no direcionamento de substâncias abrasivas do ambiente, determinadas áreas do epitélio colunar pseudoestratificado se transformam em epitélio estratificado pavimentoso. Nos tabagistas, tem lugar um aumento no número de células caliciformes e a redução na quantidade de células ciliadas. O aumento da produção de muco nos fumantes facilita a retenção mais eficiente de poluentes. Porém, a redução das células ciliadas devido ao aumento de CO produzido pelo cigarro resulta na diminuição do movimento da camada de muco, o que frequentemente leva à obstrução parcial dos ramos mais finos da porção condutora do aparelho respiratório. Então, de maneira geral, grandes partes do sistema respiratório vai haver a presença do epitélio respiratório. Entretanto, em alguns locais onde pode ocorrer uma possibilidade de abrasão maior, então, onde o fluxo de ar é maior e mais forte, o atrito ali gerado é maior, pode ocorrer a substituição e a presença desse epitélio estratificado pavimentoso, que é um epitélio que resiste melhor ao atrito. Isso é um processo normal. Entretanto, quando há algum processo que possa oferecer riscos para esse epitélio respiratório, pode ocorrer esse processo que é chamado de metaplasia. Então, é a substituição de um tipo de tecido ali por outro. Então, em fumantes, por exemplo, conforme aqui foi dado, pode ocorrer a substituição em algumas áreas do sistema respiratório desses fumantes do epitélio respiratório para o epitélio estratificado pavimentoso. Então, quando se substitui esse tipo de tecido epitelial, ele vai ser mais resistente ao atrito e à agressão que estão sendo ali geradas, mas também vai perder essa função que o epitélio respiratório pode ter. Então, a função ciliar pode ser comprometida, o aumento de células caliciformes pode favorecer a produção de muco, que é um fator benéfico, entretanto, reduz a quantidade de cílios que vão movimentar aquele muco. Então, há benefícios, mas também há malefícios nessa troca de tipo de tecido epitelial. Em alguns locais, conforme a gente já disse, onde estão mais sujeitos à abrasão, há a presença desse tecido epitelial estratificado pavimentoso e é um processo normal e natural. Continuando a nossa leitura, a gente vai falar agora dos seios paranasais. Então, os seios paranasais, a gente lembra que são aquelas cavidades presentes em alguns ossos que formam o nosso crânio. Então, em alguns desses ossos há a presença desses seios, dessas cavidades, e eles também são revestidos por um tipo de tecido que a gente vai ver melhor agora. Então, os seios paranasais são cavidades presentes nos ossos frontal, maxilar, etimoide e esfenoide, que são revestidas por epitélio do tipo respiratório, que se apresenta baixo e com poucas células caliciformes. A lâmina própria contém apenas algumas glândulas pequenas e é contínua com o periósteo adjacente. Os seios paranasais se comunicam com as fossas nasais por meio de pequenos orifícios. O muco produzido nessas cavidades é drenado para as fossas nasais pela atividade das células epiteliais ciliadas.
Então, aqui nos diferentes tipos de seios paranasais, a gente tem o epitélio respiratório, mas ele é mais baixo, tem menos células caliciformes. A lâmina própria continua com o periósteo daquele osso, e esses seios paranasais eles se comunicam com as fossas nasais, então não são cavidades fechadas, eles possuem aberturas que se comunicam com as fossas nasais por esses orifícios. E assim o muco produzido nesses seios paranasais é drenado para as fossas nasais por meio dos cílios dessas células. Falando agora da nasofaringe, a porção nasal, né, da faringe, a gente lembra lá que a faringe é dividida em três porções: a nasofaringe, a orofaringe e a laringofaringe. Vamos falar agora da nasofaringe, que é a primeira parte da faringe, continuando caudalmente com a orofaringe, porção oral desse órgão. A nasofaringe, que é separada incompletamente da orofaringe pelo palato mole, é revestida por epitélio do tipo respiratório. Na orofaringe, o epitélio é estratificado pavimentoso. Então, a gente tem essa divisão que é importante a gente fazer. Na nasofaringe, a gente encontra epitélio do tipo respiratório e na orofaringe, a gente encontra epitélio estratificado pavimentoso. O que faz sentido também porque ali na orofaringe, além da presença do ar, pode ter o contato também com a alimentação que a gente vai fazer. Então é importante esse epitélio da orofaringe ser um epitélio um pouco mais resistente do que o epitélio da nasofaringe, que, de maneira geral, né, tem um atrito apenas com o ar. Falando um pouco melhor agora da laringe. A laringe é um tubo de forma irregular que une a faringe à traqueia. Então, entre a faringe e entre a traqueia, há a presença da laringe. Suas paredes contêm peças cartilaginosas irregulares, unidas entre si por tecido conjuntivo fibroelástico. As cartilagens mantêm o lumen da laringe sempre aberto, garantindo a livre passagem de ar. As peças cartilaginosas maiores, tireoide, cricóide e a maior parte das aritenoides, são do tipo hialina. As demais são do tipo elástico. Então a gente lembra que na laringe há vários tipos de cartilagens. E essas cartilagens permitem, né, junto com os ligamentos ali presentes e as membranas, com que a laringe fique sempre aberta. Essas cartilagens, quando se trata da tireoide, a cricoide e a maior parte das aritenoides, elas são do tipo hialina, então cartilagem hialina, e todas as demais, tipo a corniculada, a tritícia e todas as outras, são do tipo cartilagem elástica. A epiglote também entra aqui do tipo cartilagem elástica. A epiglote é um prolongamento que se estende da laringe na direção da faringe, apresentando uma face dorsal e uma face ventral. A mucosa forma dois pares de pregas que provocam saliência no lúmen da laringe. O primeiro par superior constitui as falsas cordas vocais, ou chamadas de pregas vestibulares. A lâmina própria dessa região é frouxa e contém numerosas glândulas. Então, na mucosa da laringe, a gente tem esses dois pares de pregas, que uma vai ser a prega vocal falsa e o outro par vai ser a prega vocal verdadeira. Na prega vocal falsa, a gente tem a lâmina própria frouxa e várias glândulas. Já no segundo par, que é inferior e são as cordas vocais verdadeiras, elas apresentam um eixo de tecido conjuntivo muito elástico, na qual se seguem externamente os músculos intrínsecos da laringe. Então, pela presença nesse segundo par desses músculos, permite o controle, né, da tensão dessas cordas vocais, e é isso que permite a manutenção e a modulação da nossa voz, e por isso são chamadas de cordas vocais verdadeiras. Quando o ar passa através da laringe, esses músculos podem contrair-se, modificando a abertura das cordas vocais e direcionando a produção de som com diferentes tonalidades. O revestimento epitelial não é uniforme ao longo de toda a laringe. Na face ventral e na parte dorsal da epiglote, bem como nas cordas vocais verdadeiras, o epitélio está sujeito a atritos e desgaste, sendo, portanto, do tipo estratificado pavimentoso não queratinizado. Então, é importante a gente lembrar que esses locais mais sujeitos a atrito pode ocorrer essa modificação no tecido. Então, aqui foi dado, né, na face ventral
e dorsal da epiglote. E nas cordas vocais verdadeiras, se faz presente o tecido epitelial estratificado pavimentoso não queratinizado. Já nas demais regiões é do tipo respiratório com cílios que vibram em direção à faringe. A lâmina própria é rica em fibras elásticas e contém pequenas glândulas mistas, serosas e mucosas. Essas glândulas não são encontradas nas cordas vocais verdadeiras. Na laringe não existe uma submucosa bem definida. Então aqui a gente viu, né, essa diferenciação principal das cordas vocais verdadeiras e das falsas, sendo que nas falsas a gente tem a presença dessa lâmina própria, com a presença de muitas glândulas, né? Já na corda vocal verdadeira, a gente tem a presença dos músculos que permitem a gente diferenciar a corda vocal falsa, que é mais superior, na corda vocal verdadeira, que é mais inferior. E com isso a gente vai encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo a gente vai começar falando da traqueia. Qualquer dúvida, sugestão, crítica ou opinião pode ser deixada aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.